O estudo de hoje será sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 7 a 11, sob o título Sedes Perfeitos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Eu vou fazer uma leitura de harmonização do livro Fonte Viva. O texto é o 57, intitulado Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, 1 Coríntios 4, 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona extrema do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, pela doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem
colocados pela previdência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. E agora vou pedir ao nosso querido amigo e mestre Jesus que nos conduza nessa apresentação, que toque os corações das pessoas que estarão assistindo essa palestra, que ilumine e conduza esse mundo para um lugar melhor, para um momento melhor, que possamos entender o momento que estamos vivendo e tirar dele todas as lições, para que possamos realmente evoluir e amar ao próximo, assim como Jesus nos ensinou. Gratidão à irmã Teresa por nos acolher em sua casa de amor. Peço aos amigos espirituais que abençoem a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada, Jesus. Vamos falar hoje, então, sobre a exposição espírita Vitórias sem Testemunhas. O estudo de hoje será sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 7 a 11, sob o título Sedes Perfeitos. E Jesus disse: Sedes perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Essa frase nos impacta, mas também nos dá um propósito, um objetivo, um rumo a ser seguido por todos nós. Nós, espíritos que desejamos ser orientados pelo Mestre. Nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia na caminhada da evolução espiritual. E é o nosso maior exemplo das virtudes morais, né? Que nós humildemente buscamos cultivar. E esse objetivo, essa meta, é algo importante, visto que o Evangelho inteiro foi compilado por Allan Kardec, com todas as condutas morais que o Cristo ensinou ao longo da sua existência terrena e que foi reforçado pelos espíritos superiores, a fim de resgatarmos o verdadeiro ensinamento de Jesus. O capítulo 17, precisamente, traz as virtudes do homem de bem, para atingir a perfeição relativa que nós, como seres humanos, no momento evolutivo em que nos encontramos, podemos atingir. O dever moral é a obrigação moral, conosco e com o nosso próximo. O dever é a lei da vida. Em nosso íntimo, todos possuímos o dever moral. É como uma semente plantada por Deus em nossos corações. Porém, como somos imperfeitos, nem sempre fazemos só o bem. Nem sempre deixamos essa semente germinar plenamente. Nem sempre fazemos o que é certo. O fato de estarmos encarnados nesse mundo material, cheio de distrações e ilusões da matéria, nos tira o foco. Aflora as nossas imperfeições, porque ainda somos egoístas e orgulhosos. Mas, se conseguirmos regar nossas boas sementes,
Com boas ações, conseguiremos fazer germinar nossa semente do bem. É uma batalha íntima manter o dever moral. Quando fazemos o bem, mesmo sem ter ninguém vendo, quando escolhemos o esforço moral, ao invés de sucumbir às fáceis paixões egoístas, nós vencemos a nós mesmos. Essa é a vitória sem testemunhas. Apenas cada um de nós mesmos e nossa consciência. Nossa consciência é o nosso guia e o nosso juiz. Não será outros a nos julgar por nossos atos, senão nós mesmos. Ao praticar o dever moral, crescemos, evoluímos. E as virtudes que cultivamos ao longo da nossa caminhada são qualidades essenciais para nos tornarmos pessoas de bem. E que virtudes são essas que precisamos colecionar a fim de atingirmos o objetivo de sermos esse homem de bem? Devemos ser bons e caridosos. Devemos ser laboriosos, moderados e modestos. Fazer o bem, trabalhar para o nosso sustento terreno e para ajudar a quem precisa. Ser moderado, ser manso. Não revidar as ofensas. Orar pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Orar por quem nos ofende e orar por quem nos calunia. A verdadeira caridade é sentimental. É sentir amor pelo próximo. Devemos cuidar para que o orgulho e a vaidade não ofusquem essas qualidades. Devemos cultivar bons sentimentos e boas virtudes. E devemos cultivar atitudes verdadeiramente cristãs. Porém, se nós nos exaltamos ao fazer o bem, de forma a nos exibir, estamos deixando o orgulho falar mais alto. A fé e o esforço de sermos verdadeiramente cristãos, de sentir a dor dos nossos irmãos, de ter empatia, de sentir amor ao próximo, essa é a verdadeira caridade. A caridade não é material, é sentimental. Ter compaixão pelos erros dos nossos irmãos, não julgar as suas imperfeições, é ser caridoso. Sejamos bons, caridosos e humildes. E sejamos isso tudo também quando nos é dada autoridade. Autoridade no sentido de liderança, de visibilidade, usando itens atualizados. A autoridade, tal qual a riqueza, é uma delegação que nos será cobrada por nossa conduta. Que fizeste da fortuna que te confiei? Perguntará Deus a nós. Tal como a fortuna, a liderança ou a autoridade nos é dada como uma bênção para a nossa evolução moral, para que seja um meio de ajudar mais pessoas que estão sob as nossas responsabilidades. Quem tem fortuna pode gerar emprego e renda a muitas pessoas. Essa é a finalidade de quem tem fortuna. Isso é o que Deus quer de quem tem fortuna. E a liderança? A liderança nos põe no foco. Se lideramos pessoas, seja em profissões de chefia, seja como professores, mentores,
Se temos pessoas que nos seguem e se espelham em nós, precisamos ser exemplos em nossas ações e virtudes, pois estamos sendo vistos por muitas pessoas. A riqueza e a autoridade são provas das mais difíceis, pois quem as possui pode facilmente cair nas armadilhas do orgulho e do egoísmo. Esses dois males, o orgulho e o egoísmo, precisamos combater. Deus nos criou fortes para liderar e mostrar o caminho dele através das nossas virtudes. Que nós possamos honrar essa liderança ou autoridade, se a possuirmos, sendo exemplos de amor e principalmente de humildade. Se somos líderes em algum ramo da sociedade, Deus nos confiou essa prova, porque Ele sabe da nossa força e Ele sabe da nossa capacidade de evoluir moralmente. Liderar é amar. Jesus era um líder, o nosso modelo e guia de virtudes. Ele realmente vivenciou os seus ensinamentos. Essa é a verdadeira liderança. Ele fazia o que dizia, ele exemplificava suas virtudes em ações. A convivência em sociedade nos faz evoluir, pois o mundo é uma grande escola. Temos contato com diferentes pessoas todos os dias, nas nossas famílias, trabalho, convívio social em geral. É uma oportunidade divina essa que estamos vivendo, com diversas experiências que nos farão cultivar nossas preciosas virtudes. E mesmo nos deparando com irmãos que ainda são opostos às virtudes que nós almejamos, que nós tenhamos o firme propósito de amar o próximo. Ser virtuoso, aquele que coleciona virtudes, é ser alegre e contente diante da vida. Ser virtuoso quem é virtuoso jamais será triste. A semente das virtudes está dentro de nós. Se a cultivamos, sentimos um amor, uma alegria divina inexplicável. Para o homem de bem, as provas são situações com as quais ele tem que lidar, mas não que tirem sua total alegria. Suas virtudes, elas não são alteradas porque algo lhe aconteceu. O homem de bem, ele entende que as provas da vida são situações onde ele pode crescer e aprender. Em seu íntimo, ele sabe que coisas não tão boas acontecem com pessoas boas. As provas da vida, elas não tiram o foco do homem de bem. Ele segue sua caminhada fazendo o que acredita ser moralmente bom. E para que possamos passar por essa experiência de vida terrena, precisamos cuidar do corpo e do espírito de maneira equilibrada. Da mesma forma, nosso corpo é a casa da alma. Para que possamos viver bem, precisamos cuidar dos dois, corpo e alma. Ora, se vivemos essa experiência na matéria, então a matéria é importante. O corpo, a casa da alma, precisa de alimento, de asseio. Precisamos de roupas para suportar o frio. Precisamos de leveza e água para suportar o calor.
Não podemos confundir o cuidado necessário com o corpo com vaidade. Existe uma necessidade. Claro que cuidados excessivos com o corpo podem se tornar algo nocivo. O excesso é nocivo, faz mal e pode aflorar suas vaidades excessivas também. Porém, se essas necessidades não forem atendidas ou se praticarmos o excesso, podemos abreviar a nossa existência. A casa da alma precisa de cuidados e atenção, pois para que possamos viver a plenitude dessa existência, o nosso corpo precisa do equilíbrio necessário para viver bem, para viver na sua plenitude. Sabemos que os excessos prejudicam o nosso corpo. Sabemos que exercícios fazem bem. Sabemos que o álcool faz mal. Sabemos que descanso e trabalho na medida certa fazem bem também. Tudo é uma questão de equilíbrio e bom senso. Seremos vitoriosos em nossa caminhada se seguirmos o nosso Mestre Jesus em seus ensinamentos de amor e de caridade. A perfeição que nos pede o Mestre está inteiramente ligada à caridade absoluta. A vitória será sem testemunhas. A vitória de sermos perfeitos cristãos, amorosos e caridosos, será um ganho para nós mesmos. Aquecerá os nossos corações e germinará as nossas melhores flores, que serão nossas virtudes. A vitória poderá não ter testemunhas, mas nós seremos felizes, plenamente felizes, a cada virtude conquistada. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, aonde quer que você esteja.